and a red T-shirt. She blonde hair, black No, hair? she's got reddish brown hair. What's it's her name? Short. Her name is Maddie. Honey, Maddie is gone. Maddie era uma criança de 8 anos que vivia em um bairro suburbano dos Estados Unidos, junto com a sua irmã mais velha, Jessie, e seus pais, Steven e Sheila. Cursava o 3º grau da primária e foi escrita pelos seus amigos e vizinhos como uma menina bondosa e carinhosa, que gostava de tocar piano e jogar vôlei. No dia 3 de novembro de 1998, Maddie passou a grande parte do seu dia na escola e depois foi para sua casa, onde praticou piano enquanto esperava que sua mãe voltava de umas votações. Em pouco tempo, Sheila voltou ao redor das 4:30 da tarde, quando a menina saiu para jogar no jardim de um dos seus vizinhos, que se chamava Joshua Patrick Phillips, de 14 anos, que era filho de Melissa e Steven Phillips. 2 horas mais tarde, como era de costume, Sheila chamou as suas filhas para jantar. Mas aconteceu que só Jessie estava em casa e não havia sinais de Maddie. E nesse momento, a mãe, muito assustada, saiu para buscar por toda a zona e em cada jardinho dos seus vizinhos, mas não pôde encontrá-la. E então ela decidiu chamar o 911 para reportar a desaparição da sua filha. Em pouco tempo, as autoridades chegaram e, com centenas de voluntários, percorreram o povoado e repartiram milhares de folhetos com a esperança de encontrar a criança sã e salva. Os pais também acudiram a meios de comunicação para poder chegar a mais pessoas e ter alguma notícia da sua filha. Por um outro lado, a polícia interrogou todos os seus vizinhos mais cercanos, mas infelizmente nenhum sabia dizer onde estava Maddie. Também perguntaram a Joshua Phillips se havia visto a criança, sendo que a última vez que a viram, ela estava com ele. Sobretudo, o adolescente respondeu que sim a viu por um momento, mas como ele era maior, ele não a chamou para brincar. E também registraram a sua casa quando seu pai, Steven Phillips, chegou, mas não encontraram nada. Passaram alguns dias e seguiam sem saber sobre o paradeiro da criança, assim que voltaram a interrogar Joshua, quando estava no seu quarto sentado na sua cama. Mas ele outra vez negou sobre saber o que aconteceu com Maddie. Até que 7 dias depois, no dia 10 de novembro, Melissa, a mãe de Joshua, entrou no seu quarto para limpar e notou que o tapete do piso tinha uma mancha úmida que parecia sair do colchão de água. Nesse momento, a mãe pensou que estava furado, mas quando foi revisar, ficou em choque. Ela saiu muito assustada de casa, pedindo ajuda às autoridades, falando que tinha acabado de encontrar o corpo sem vida da Maddie dentro da cama de água do seu filho. De imediato, a polícia entrou no quarto do jovem e, quando abriram a porta, rapidamente notaram um forte cheiro que tomava conta do lugar, ademais de ver um pé pequeno com uma meia branca que saía do fundo da cama de água. O corpo tinha a camisa levantada e as calcinhas baixadas. Ao revisar o dormitório, descobriram diferentes tipos de ambientadores, incensos, um folheto da desaparição de Maddie, vários rolos de fitas adesivas, um par de sapato com manchas de sangue, roupa da criança, um taco de beisebol escondido atrás de um armário e uma faca. E tudo isso dava a entender que Joshua havia cometido um crime e estava ocultando. E ademais havia dormido com o corpo da criança todo esse tempo. E no momento que isso ocorreu, o adolescente estava na escola. Assim que a polícia foi até a sua classe para prendê-lo. E algumas horas depois, ele confessou que havia quitado a vida de Maddie, porque supostamente, de maneira acidental, ele havia golpeado seu olho esquerdo com uma bola de beisebol enquanto eles jogavam, feito que provocou que o olho da criança sangrasse e ela começasse a chorar muito forte. Mas, ao invés de pedir ajuda, ele a levou dentro de sua casa, aproveitando que os seus pais não estavam, para levá-la ao seu quarto e bater 3 vezes na sua cabeça com um taco de beisebol
para acalmá-la. Mas Maddie começou a gemer mais forte pela dor que estava sentindo. Então ele pegou uma faca e depois colocou seu corpo dentro de sua cama de água e foi até o seu banheiro para se limpar. Quando voltou, ainda podia ouvir os gemidos da pequena. Assim que a retirou e a 9 vezes no peito e no abdômen, para que ela deixasse de respirar, ademais de outras 2 punhaladas quando ela já estava sem vida. A adolescente também mencionou haver feito tudo isso aparentemente por temor ao seu pai, pois ao parecer ele era um homem muito violento, alcoólico e drogado. Não lhe permitia brincar com outras crianças enquanto eles não estavam em casa. E acreditava que ele ia ficar muito bravo se enterasse que Maddie havia estado ali. Joshua tinha poucos amigos. Ele gostava muito de jogar beisebol. No bairro sempre o viam passear com seu cachorro. Mas todos pensavam que era mais um adolescente tímido, pois ninguém sabia que nas longas horas que passava sozinho na sua casa, consumia filmes de conteúdo para adultos e violentos. No dia seguinte da descoberta, haviam mais de 1.400 pessoas em frente da igreja do bairro, onde Maddie tinha feito sua primeira comunhão, para chorar por sua partida. Essa terrível notícia havia comocionado toda a comunidade e havia deixado uma família totalmente destroçada. 9 meses depois, um 6 de julho de 1999, se deu o início do julgamento de Joshua Phillips, que teve uma duração de 2 dias, em que o julgou como adulto por assassinato de 1º grau. Durante o julgamento, o jovem não falou nenhuma só palavra e seu advogado tampouco chamou algum testemunho, já que sua confissão detalhada foi suficiente prova para sua culpabilidade. E posteriormente o jurado deu seu veredito, condenando a Joshua à cadeia perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, já que não era elegível para ter a pena de morte por ter menos de 18 anos. No entanto, que Joshua começasse a cumprir a sua condena não deu nenhum consolo à família de sua vítima, já que não teve um feixe para eles. Pelo contrário, os pais da pequena terminaram divorciando depois de 25 anos de casamento. Por outro lado, a mãe do assassino disse que nunca poderá esquecer o dia que encontrou a Maddie na habitação do seu filho e a dor que isso provocou a outra família. Assim mesmo se soube que Steve Phillips, o pai de Joshua, morreu no ano de 2000 num acidente de carro. No entanto, na prisão, a vida de Joshua continuou. Terminou seus estudos secundários e fez classes universitárias por correspondência, e assim recebendo o diploma de Direito no ano de 2007. Conhecimentos que ele usa até os dias de hoje para ajudar a vários prisioneiros. Em 2020, já com 36 anos e depois de haver feito várias apelações por haver sido condenado sem possibilidade de liberdade condicional, Joshua voltou a tentar, mas outra vez foi negado, pois o tribunal afirmou que o brutal assassinato de Maddie foi intencional, doloroso, longo e agonizante, feitos que ressaltam o frio, insensível e cruel que foi o acusado, chegando então a dormir em cima do cadáver por 6 dias. Por tais motivos, Joshua permanecerá na prisão pelo resto de sua vida.